toda a minha obra teatral foi escrita no fim do dia e quando eu já estava absolutamente estourado. Apesar disso, fazendo das tripas coração, eu ia escrevendo as minhas peças, os meus romances, os meus folhetins. Tenho uma peça para fazer há muito tempo. O que me falta é uma racha nas minhas obrigações e, ao mesmo tempo, um mínimo de resistência física para trabalhar além do que já faço. Quando eu acabo as minhas obrigações cotidianas, já não dou mais nada. Numa entrevista que ele deu para o Serviço Nacional de Teatro em 74, na presença de Fernanda Montenegro, Sábato Magaldi, o Nelson fala o seguinte: eu creio que na maioria dos casos os meus elencos têm horror aos meus textos. Achavam que eu era um tarado, mas não é isso. Ou seja, o Nelson não era personagem de Nelson Rodrigues, né, Luiz? O Nelson Pessoa não era... Não, o Nelson Pessoa não, mas eu acho que ele construiu um personagem dele próprio, com essas declarações, com esse tipo de posicionamento político, inclusive, contrário ao da intelectualidade, sim, principalmente na década de 60, que era de esquerda, e ele se definia como reacionário, defendeu o golpe militar num primeiro momento, até que o próprio filho dele foi preso e torturado, e os melhores amigos dele também, né? Aí ele mudou de ideia. Então, mas os espetáculos dele, quer dizer, os textos dele, não tinham essa coisa assim maniqueísta, esquerda ou direita, não, né? Não, de maneira nenhuma. Embora ele fosse um crítico muito radical, acho que bastante contundente, das mazelas da sociedade brasileira. Sim. Mas ele não se inseria em nenhuma ideologia. E ele era orgulhoso disso, ele tinha orgulho da individualidade. Por isso que ele diz que toda a unanimidade é burra. Porque ele não seguia nenhum credo, nenhuma religião, nenhuma ideologia, né? E com isso ele se contrapunha muitas vezes às várias unanimidades, né, que coexistiam da época. Devia ser bem difícil. Ele achava que um escritor, um autor, dramaturgo, tinha que se ocupar somente do fazer estilístico da sua obra e não de política. Sim. Ele defendia isso e o que ele escrevia a respeito de política, que antipatizou muito ele junto às esquerdas na época, era nas crônicas, que depois sim, foram republicadas, né, pela Companhia das Letras, depois pela atual editora que detém os direitos, que eu não me recordo o nome. Então os textos políticos deles são crônicas, mas os textos literários e dramatúrgicos, eles são apolíticos, ele não se miscui nessa questão. O engraçado é que ele era tido como reacionário e ele próprio se auto-imputava a pecha de reacionário, que... ironicamente. Isso que eu ia falar, com muita ironia. Mas ele acabou, assim, suprapartidariamente, virando um autor muito mais libertário do que os libertários da época, né? Do que talvez aqueles que o chamavam de reacionário. O tempo fez a devida justiça. Ele era mais libertário, na essência da obra dele. O que vocês acham, assim, por exemplo, ele teve grandes tragédias pessoais, né? Sim. Teve o assassinato do irmão, teve o pai que depois começou a beber demais porque se sentia culpado pela morte do irmão na redação do jornal. E o tiro era para ele, né? Pro pai. O tiro era para o pai e o filho acaba morrendo no lugar dele. E tem também a história do irmão, que era uma espécie de gêmeo do próprio Nelson, que morre também. Quanto essas tragédias pessoais pode ter influenciado a obra dele? Eu acho que não resta dúvida. Não que ele seja autobiográfico no sentido em que a obra dele, ele coloque as suas histórias pessoais na sua obra, mas com certeza essas grandes perdas, essas grandes tragédias, marcaram, a família, teve também o desabamento de um prédio onde morava a família de um dos irmãos dele, em Laranjeiras, que morreu todo mundo. Então tem essa tragédia também na vida dele. A filha do segundo casamento dele, Daniela, que nasceu com sérios problemas mentais e de visão. Enfim, ele teve essas grandes... É inevitável que isso marque
Ainda mais quem vive de escrever, não há, né? é. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Vestido de noiva, eu chegava todo dia do trabalho, jantava, e a partir de 10, 10 e meia escrevia até meia-noite. Então eu escrevia um ato por dia. E assim saiu o Vestido de Noiva, que foi a peça de maior agrado que eu escrevi. As outras foram intensamente controvertidas, provocaram as mais violentas discussões. Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimento. O homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio. De forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto de vez em quando um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que venham dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Se eu tiver de ser esquecido, e creio que vou ser esquecido, digo sem charme que o morto esquecido é o único que realmente descansa em paz. Me diz uma coisa, quem foram os maiores críticos do Nelson Rodrigues e o que é que criticavam nele especialmente, Tamayo? Eu acho que o Luiz Arthur é melhor para responder isso, mas acho que a esquerda, de um modo geral, ficou muito antipatizada com as atitudes. A vanguarda de teatral dos anos 60 e 70 também. Hegemonicamente, a classe teatral era e tende a ser de esquerda, né? E o Nelson era amigo de militares, ele era um homem conservador, pela própria geração, ele já era um homem... Em 68 ele tinha o quê? Mais de 50 anos, ele é de 1912? 50, quantos anos tinha? Em 68? 68, né? Faz as contas, quer dizer, um homem mais de 50 anos, quer dizer, então... Ele tinha uma atitude conservadora, de certa forma, politicamente. E ele via muito oba-oba na atitude, ele chamava de afestiva, né? A esquerda festiva. E claro que você tem que levar com uma pitada de sal as declarações dele, mas... Nada era tão literal, né, do que Nelson falava. Tinha muito humor. Tinha muito humor na maneira como ele criticava. Não era da gargalhada, era do sorriso. Mas tinha muita verdade também que o tempo acabaria revelando nas crônicas políticas dele. Né? Mas mesmo antes do golpe militar e de toda essa oposição que ele sofreu por parte da esquerda e da intelectualidade de esquerda, ainda na década de 40, quando ele começa a escrever as peças que o Sábato Magal chama do ciclo mítico, Álbum de Família, Senhora dos Afogados, Doroteia, Anjo Negro, ele foi realmente execrado por uma boa parcela da intelectualidade brasileira que o considerava um louco, um tarado, realmente tratando de questões candentes como o incesto. Tabus, né, de uma maneira geral. Tabus. Propositadamente, ele trabalhava com a questão dos tabus. Sim. Tá? E aí ele passa a ser proibido. As 4 peças do ciclo mítico, ele não puderam ser montadas no momento em que foram escritas. Álbum de Família foi escrito em 45, tem sua primeira montagem em 67. Nossa. 22 anos depois. Tá? Então, ele realmente ele sofreu uma censura, fora a censura oficial. As peças eram interditadas, como ele diz nessa passou reportagem. 20 anos. Eram realmente proibidas. É a partir de A Falecida, quando ele adota um tom mais realista, de comentário da sociedade,
reportagem social, né, principalmente do subúrbio carioca, é que ele recupera a comunicabilidade, né, e a aceitação. Música. Vamos lá? E agora, o que vocês tocam? Jobim, né? Perfeito. Amparo de Jobim. Thank you.